principio y fin, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso, Dios con nosotros. Irmãos, Hermanos, a princípio eu tinha um sentimento no meu coração al principio yo tenía un sentir en mi corazón com respeito às passagens ali em Gênesis, con respecto a algunos pasajes allá en Génesis, com respeito a Jacó e a sua família, con respecto a Jacob y a su familia, como o Senhor cómo el Señor tratou Jacó com o apego que ele tinha, trató a Jacob con el afecto que él tenía, com respeito a José con respecto a José e depois a Benjamim. y después con Benjamín. E também como Deus, o Senhor de uma forma figurada, Y también como Dios de una manera figurada tirou os seus filhos. le quitó sus hijos. E ele disse, se eu ficar sem filhos, assim ficarei. Y él dijo, si yo quedaré sin hijos, así quedaré. E depois a maneira como Judá encabeçou seus irmãos. Y después como Judá habló con sus hermanos, Sim, esteve à frente dos seus irmãos. que estuviera al frente de sus hermanos, E tomou a decisão de vender José. y tomó la decisión de vender a José. E depois, E después, como o Senhor tratou diretamente com Judá y después como el Señor trató directamente con Judá e também com seus irmãos. y también con sus hermanos. Mas fui percebendo Mas estoy percibiendo que esse assunto não só diz respeito à família de Jacó, que ese asunto no solamente habla a la familia de Jacob, mas algo muito importante me chamou a atenção com respeito a José. pero me llama la atención algo muy importante con respecto a José. Mas percebi que o assunto principal Mas percibí que el asunto principal é com respeito aos relacionamentos na igreja es con respecto a las relaciones en la iglesia e na obra. y en la obra. E um dos assuntos que pesa no meu coração Y uno de los asuntos que pesan en mi corazón é com respeito a quando nós andamos na carne es con el aspecto cuando nosotros andamos en la carne e damos lugar à carne, y damos lugar a la carne, e quando a inveja se manifesta nos nossos relacionamentos. y cuando los celos se manifiestan en nuestras relaciones. La envidia se manifiesta en nuestras relaciones. Sim. Amén. Mas esse é o texto que eu quero ter como pano de fundo. Mas ese es el texto que yo quiero poner como paño de fondo. Mas vamos começar em 2 Coríntios 12, Mas vamos a comenzar en 1 Coríntios 12, Primera los Corintios 12, a partir do verso 12. a partir del verso 12. Mas antes de começar, Pero antes de comenzar, eu queria, diante do Senhor, yo quería delante del Señor reconhecer a graça dele reconocer la gracia de Él e agradecer aos irmãos da Colômbia y agradecer a los hermanos de Colombia a maneira como tem nos recebido. la manera como nos han recibido. Tem falado muito profundamente aos nossos corações sem palavra. Eso nos ha hablado muy profundamente a nuestros corazones, Sem palavras. sin palabras. Ano passado ficamos hospedados com Pablo, Davi. El año pasado quedamos hospedados con el hermano Pablo David, Esse ano com a família de irmão Dino. este año con la familia del hermano Gino, E fico muito alegre no Senhor. y estoy muy alegre en el Señor, Como o Senhor mesmo tem conduzido essas famílias. como el Señor me ha conducido a estas familias. Não somente essas famílias, No solamente a estas familias, mas tenho percebido mas he recibido e percebido y percibido que a maneira como o Senhor tem conduzido não só os irmãos que têm graça, ministério, la manera como he percibido que no solo con los hermanos que tienen gracia en algún ministerio,
mas a postura da família mas la postura de la familia e como a família compreende e serve junto y cómo la familia comprende y sirven juntos com os irmãos que estão aí servindo ao Senhor junto com as suas famílias. como los hermanos que están sirviendo al Señor junto con sus familias. Isso tem falado muito profundamente ao meu coração. Eso ha hablado muy profundamente a mi corazón. E também dizer aos irmãos, primeiramente diante do Senhor, Y también falar aos irmãos, sí, decir a los hermanos delante del Señor como tem sido abençoado para nós em Salvador, cómo he sido bendecido con los hermanos en Salvador por receber o nosso irmão Dino por recibir a nuestro hermano Gino lá. allá. Tem nos enriquecido muito. Nos ha enriquecido mucho. E da primeira vez quando ele esteve lá entre nós, Y la primera vez cuando él estuvo allá entre nosotros, junto com a irmã Marlene junto con la hermana Marlene e o irmão Alejandro Pacheco, y el hermano Alejandro Pacheco, glórias ao Senhor. glorias al Señor. Temos sido muito abençoados, irmãos, Hemos sido muy bendecidos, hermanos, durante esses anos para a glória do Senhor. durante estos años para la gloria del Señor. E aqui estamos, Y aquí estamos desfrutando mais de perto disfrutando más cerca a comunhão dos irmãos que enviaram os irmãos para estar lá conosco. disfrutando más de cerca con los hermanos que enviaban a los hermanos que iban para estar con ellos allá. Então, gratidão ao Senhor Entonces damos gracias al Señor e à igreja na Colômbia, que tem a la enviado iglesia en os Colombia, irmãos a las iglesias en Colombia, e os tem representado muito bem no Brasil. porque Eles têm representado ellos muito han bem. representado muy bien al Señor allá en Brasil. Sim. Então, vamos começar a ler o 1 Coríntios 12, a partir do verso 12. Entonces vamos a leer allí en 1 Corintios 12 a partir del verso 12. Eu vou preferir que meu irmão leia em espanhol, Voy a preferir que mi hermano lea en español do versículo 12 ao 30 por conta do tempo. del versículo 12 al 30 por causa del tiempo. Amén. 1 Corintios 12, desde el versículo 12 al versículo 30. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un cuerpo padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembro cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego o lo segundo profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan,
los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Amém. Amén. O que me pesa o coração quando leio esses textos Cuando leo estos textos, lo que pesa en mi corazón é que alguns de nós, quando eu falo esse assunto, es que algunos de nosotros, cuando hablamos de esse assunto ele perpassa todas as localidades. este asunto pasa por todas las localidades. Todos nós estamos aqui nesse assunto Todos aquí estamos en este asunto e precisamos, pela graça do Senhor, y necesitamos, por la gracia del Señor, andar no Espírito. andar en el Espíritu, Pelo Espírito reconhecer graça. para que por el Espíritu reconocer la gracia. E também, Y también como como nosso irmão André nuestro estava hermano falando Andrés ontem, estaba hablando ayer, que na casa de Deus, que en la casa de Dios, os móveis devem estar nos seus lugares corretos. que los muebles deben estar en su lugar correcto. Às vezes, A veces, o Senhor, pela sua graça, el Señor, por su gracia, eu tenho percebido aqui muitas localidades, yo estoy percibiendo aquí muchas localidades irmãos de vários países, y hermanos de varios países. e algo do Senhor, o testemunho do Senhor está começando nessas localidades. Y algo del Señor, del testimonio del Señor está empezando en estas localidades. E eu me lembro lá em Salvador quando nós começamos, Yo me acuerdo cuando comenzamos allí en Salvador, em 1986. en 1986. E éramos E um éramos- monte de jovens, Y éramos muchos jóvenes, solteiros, solteros, desempregados, desempleados, e assim nós começamos. y así comenzamos nosotros. E eu recordo agora Y yo me acuerdo ahora que nós estávamos orando, Senhor, levante entre nós aqueles que têm ministério na palavra. que nosotros orábamos en ese tiempo: Señor, levanta entre nosotros aquellos que tienen ministerio de la palabra, Levanta os dons. levanta los dones. E o tempo vai passando Y el tiempo va pasando, e o Senhor vai levantando esses y el ministérios. Señor va levantando esos ministerios. Mas uma coisa que nós precisamos ter muito cuidado. Pero hay una cosa que nosotros necesitamos tener mucho cuidado. Todos ali estávamos e hoje nós estamos aqui e os irmãos estão em suas localidades. Todos allí estábamos y ahora estamos nosotros, los hermanos, en sus localidades. E estão também nesse caminho orando ao Senhor, Senhor nos ajude. Y estamos orando también en ese camino, diciéndole al Señor: ayúdanos, Señor. Precisamos dos dons da tua graça. Necesitamos los dones de tu gracia. E o Senhor vai trabalhando e fazendo com que isso aconteça. Y el Señor va trabajando y haciendo para que esto acontezca. Mas nós precisamos vigiar muito nesse assunto. Mas nosotros necesitamos vigilar mucho en este asunto. O Senhor começa a dar esses dons. El Señor empieza a dar esos dones. Levanta irmãos, Levanta hermanos, irmãs, hermanas, com graça, Da com graça. graça especial con una gracia especial para determinados assuntos. para determinados asuntos. Mas Pero quando nós Quando- deixamos de andar no Espírito cuando nosotros dejamos de andar en el Espíritu e começamos a trilhar o caminho da carne, y empezamos a trillar o caminar en el camino de la carne, aí a inveja vai entrar. ahí la envidia va a entrar. O que antes nós orávamos ao Senhor Lo que antes nosotros orábamos al Señor, por falta de vigilância, por falta de vigilancia, às vezes começamos a invejar. a veces empezamos a envidiar. Veja só como aquele irmão fala tão, assim, com a graça tão especial no livro de Atos. Ah, mira cómo aquel hermano habla con una gracia tan especial en el libro de los Hechos de los Apóstoles. E então começa essa inveja. Y entonces empieza esa envidia. Mas o Senhor, aquele mesmo que está falando e observando o outro, Mas el Señor, a aquel mismo que está hablando y que está observando al otro, tem também uma graça. para ese también el Señor tiene una gracia.
Então o trabalho do inimigo é Entonces el trabajo del enemigo es fazer com que haja embates. hacer con que hayan embates, problemas. Então esse é um assunto muito delicado, irmãos. Entonces ese es un asunto muy delicado, hermanos. O primeiro que começou a invejar, El primero que empezó a envidiar, ele começa a colocar as suas sementes él empieza a poner sus semillas nos corações daqueles que andam na carne. en los corazones de aquellos que andan en la carne. Então, que o Senhor nos ajude, Entonces que el Señor nos ayude com sua graça, con su gracia reconhecer onde Ele tem dado graça. a reconocer a los que el Señor ha dado gracia, Porque tudo é para o corpo. porque todo É para o corpo. es para el cuerpo. Nesses versos que lemos, En esos versos que acabamos de leer, eu queria chamar a atenção do 25. yo le quería llamar la atención aquí en el verso 25, Para que não haja divisão no corpo, para que no haya desavenencia en el cuerpo, mas que todos os membros sino que todos los miembros se preocupem uns com os outros. se preocupen los unos por los otros. O assunto é El asunto es que às vezes que a veces um irmão ou uma irmã queridos e amados a algún hermano o hermana queridos y amados tem uma graça especial do Senhor, tienen una gracia especial del Señor, mas o vaso é de barro. mas el vaso de barro, E por conta da inveja, que por causa de la envidia, ao invés de ajudarmos en vez de ayudarnos para que haja um aperfeiçoamento, para que haya un perfeccionamiento, nós começamos nosotros empezamos a usar a nossa língua a usar nuestra lengua para trazer prejuízo ao corpo. para traer prejuicios al cuerpo. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Que el Señor nos ayude, hermanos. Que o propósito não é não haver divisão. Porque el propósito Não é haver divisão. no es la división, E sim o aperfeiçoamento. y sí el perfeccionamiento. Então, quando nós não andamos no Espírito nesse assunto, Entonces, cuando nosotros no andamos en el Espíritu aquí en este asunto, as divisões facilmente começarão. las divisiones comenzarán fácilmente. Às vezes nós percebemos A veces nosotros percibimos que no corpo de Cristo, que en el cuerpo de Cristo, o Senhor nos coloca junto de alguns irmãos. el Señor nos pone junto de algunos hermanos. E são irmãos que nos trazem ajuda, Y son hermanos que nos traen ayuda, admoestação. amonestación. E às vezes, Y a veces, por não vigiarmos, por no vigilarnos, nós começamos e nós percebemos que a graça nesse irmão, ou nosotros nessa irmã, comenzamos y empezamos a ver que la gracia en este hermano o en esta hermana, e que Deus de fato está utilizando para nos ajudar. mas a veces por causa de no tener enfocado nuestra mirada en el Señor, Então começamos a observar entonces empezamos a observar as dificuldades, las dificultades, começamos a nos queixarmos, empezamos a quejarnos e começamos a criticar, y empezamos a criticar, porque nós ainda não vimos o assunto como deveríamos. porque nosotros aún no hemos visto el asunto como deberíamos verlo. Aí começam as disputas. Ahí empiezan las disputas, las peleas. Em vez de observarmos e recebermos a bênção que o Senhor tem nos dado em colocar irmãos e irmãs que são chaves para o nosso aperfeiçoamento, Y empezamos a ver que sí, hay hermanos que son claves, el Señor ha puesto hermanos claves para nuestro perfeccionamiento. e às vezes nós não os recebemos como deveríamos. Y a veces nosotros no lo recibimos como deberíamos. E aí começa o prejuízo para a edificação. Y ahí empieza el problema para la edificación, el prejuicio para la edificación. E até mesmo Y na aún- obra. Y aún ahora, Na obra. en la obra, Irmãos que o Senhor tem colocado juntos para estarem servindo. a hermanos que el Señor ha puesto juntos para estar sirviendo, E
às vezes, companhias diferentes de obreiros. y a veces compañías diferentes de obreros. E aqui eu queria citar um exemplo que me falou ao coração lá no Brasil. Y una cosa que el Señor me habló allá en el Brasil. Tem um irmão que nós o consideramos um dos irmãos que são colunas. Hay un hermano que nosotros consideramos allí como columnas. E ele tem uma diferença, pensa diferente de um outro irmão, Y él tiene una diferencia con otro hermano, mas no assunto do entendimento só. más solo en un asunto de entendimiento. E esse irmão disse algo que me falou profundamente ao coração. Y ese hermano dijo algo que habló profundamente a mi corazón. Ele disse: irmão, Él dice, hermano, eu penso diferente desse irmão, yo pienso diferente a ese hermano, mas reconheço mas reconozco que esse irmão que ese hermano está a quilômetros de distância de mim, está a kilómetros de distancia de mí, muito mais espiritual do que eu, mucho más espiritual que yo, muito mais crescido. mucho más crecido. Eu penso diferente dele, Yo pienso diferente de él, mas não posso deixar de reconhecer a graça de Deus. mas no puedo dejar de reconocer la gracia de Dios. Irmãos, Hermanos, esse assunto, às vezes, as lutas a veces este asunto, las luchas, surgem por conta, às vezes, de compreensão diferente de uma mesma verdade. surgen a veces por diferentes comprensiones de una misma verdad. E por que não há uma vigilância nesse assunto? Y porque no hay vigilancia en ese asunto, Às vezes, alguns são levados a veces algunos son llevados a tocar em assuntos a tocar en asuntos que não deveriam tocar. que no deberían tocar. Isso é muito sério, irmãos. Esto es muy serio, hermano. O irmão falava ontem a respeito da ordem na casa. El hermano hablaba ayer acerca de el orden en la casa. Talvez alguns pensem que seria bom somente ter a mesa dos pães. Tá bom a mesa dos pães, não precisamos do candelabro. A veces algunos pensarían que solamente es bueno tener la mesa de los panes. Ah, sí, es bueno tener la mesa de los panes. No necesitamos de candelabro. Somos todos Todos irmãos. somos hermanos. Aí tá bom. Ahí, Tá bom assim. está bien así. Então, mas aí tem um assunto que Mas ahí hay un asunto que eu fico assim pensando, meio pensativo. me deja así bien pensativo. E às vezes alguns, por não entender o assunto da ordem na casa de Deus, Y a veces algunos por no entender ese asunto del orden en la casa de Dios, sim, todos somos irmãos, sí, todos somos hermanos, mas só que na casa de Deus tem ordem. pero solo que en la casa de Dios hay orden. E no corpo também tem membros nos seus lugares específicos. Y en el cuerpo también Membros nos seus lugares específicos. hay miembros en sus lugares específicos. E me chama a atenção o verso que diz que o Senhor dispôs... Que o Senhor, Ele dispõe os membros Que el Señor, Él dispone los miembros conforme lhe apraz. conforme le aprace a Él. Alguns querem ter dentro do santo lugar somente a mesa dos pães, Algunos quieren ver solamente en el lugar santo la mesa de los panes, mas tem um candelabro, mas también hay un candelabro, tem os dons, hay los dones, tem os ministérios. hay los ministerios. Ah, mas todos nós somos irmãos. E... Mas todos nosotros somos hermanos. Sim, mas Sí, pero Deus colocou apóstolos, Dios puso apóstoles, profetas, profetas, evangelistas, evangelistas, pastores pastores e mestres. y maestros. Então, o cuidado de nós como assembleias, onde o Senhor tem estabelecido o seu testemunho, Entonces el cuidado que nosotros debemos tener con las asambleas donde el Señor ha establecido su testimonio é prestar atenção es poner atención aonde o Senhor tem colocado a sua graça. en donde el Señor ha puesto su gracia. Somos irmãos, Somos hermanos, mas Deus dá um dom a uns, mas el Señor da un don a unos, dá 3 a outros, 2 a outros, da 2 a otros e 5 a outros. y 5 a otros. Mas, irmãos, foi Ele que deu. Mas hermanos, fue Él el que dio.
Pode ser que não me agrade. Puede ser que no me agrade. Pode ser que eu não concorde. Puede ser que yo no concuerde. Mas Pero o mesmo Espírito Santo el mismo Espíritu Santo que deu um dom a um, que dio un don a uno no seu conhecimento, en su conocimiento, deu 3 a outro dio 3 a otro e deu 5 a 8. y dio 5 a otro. Então nós devemos que ter muito cuidado. Entonces nosotros debemos tener mucho cuidado. Aqui agora eu me recordo do assunto Yo ahora aquí me estoy recordando del asunto. ali Moisés, Allí Moisés, Arão Aarón e Miriam. y Miriam, São todos irmãos. todos son hermanos, Mas só que Deus deu uma graça especial a Moisés. pero solo que Dios dio una gracia especial a Moisés. E na nossa localidade, Y en nuestra localidad, Deus tem levantado alguns. Dios ha levantado algunos. E nós devemos ter muito cuidado. Y nosotros debemos tener mucho cuidado. Porque podemos, às vezes, por conta... Eu estava lendo um livro das jornadas e fala sobre isso. Porque podemos hacer algo. Yo estaba leyendo el libro de las jornadas y allí habla algo sobre esto. Quando estamos muito próximos, Cuando estamos muy cerca, às vezes a nossa visão começa a ficar meio a veces nuestra visión empieza a comenzar así como medio, embaçada. como sí, medio, Somente vendo o homem. solamente ve lo del hombre, queda como, sí, como mal viendo solamente lo del hombre. Sim. E nós não nos damos conta Y nosotros no nos damos cuenta que ali tem uma graça especial que allí hay una gracia especial para a bênção do corpo. para bendecir, para bendición del cuerpo. A igreja local. La iglesia local, Às vezes, a veces, na obra também. en la obra también. E aí nós começamos Y ahí nosotros a empezamos falar, a decir, a tocar a tocar no que nunca nós deveríamos fazer. en lo que nosotros nunca deberíamos hacer. Porque esse não é o assunto daquele vaso. Porque ese no es el asunto de aquel vaso, Embora seja de barro. aunque sea de barro. Mas ali há uma responsabilidade Mas allí hay una responsabilidad que o próprio Senhor colocou. que el propio Señor puso. Há um peso, Hay un peso, há uma hay responsabilidade una responsabilidad que não nos convém. que no nos conviene, Embora aunque possamos ter comunhão, podamos tener comunión, abrir nosso coração, abrir nuestro corazón, de repente ajudar o irmão, de repente ayudar al hermano, mas não tocar no que o próprio Senhor colocou na vida desse irmão. pero no tocar en aquello que el Señor puso en la vida de ese hermano. Aqui eu peço cuidado, irmãos. Debemos tener cuidado, hermanos. Eu preciso ter cuidado nesse assunto. Yo necesito tener cuidado en ese Porque esse asunto. assunto é em todas as localidades. Porque ese asunto es en todas las localidades. Às vezes, A veces, nós estamos caminhando por bastante tempo. nosotros hemos caminado por bastante tiempo. E Deus começa às vezes a levantar Y Dios, jovens y Dios a veces empieza a levantar jóvenes que têm graça na palavra. que tienen gracia en la palabra. Não podemos fazê-los calar. No podemos hacer esto allá, ponerlos a un lado. E termos cuidado com a inveja. Y tengamos cuidado con la envidia. Recentemente, Recientemente, em nossa localidade, en nuestra localidad, um irmão, un hermano, jovem que eu vi crescer entre nós. un joven que vive, Eu vi crescer. a un joven que yo lo vi crecer en el Señor. E se levantou para falar uma palavra. Y se levantó para hablar una palabra. E abençoou muito toda a igreja. Y bendijo mucho a toda la iglesia. E foi realmente uma bênção. Y realmente fue una bendición. Precisamos reconhecer humildemente que, Necesitamos reconocer humildemente que, de fato, De há uma hecho- graça. Eu vi uma graça especial, a igreja viu uma graça especial nesse irmão. de hecho, hay una gracia. Yo vi una gracia especial en ese hermano. Então, que o Senhor nos ajude Entonces, que el Señor nos ayude a reconhecer graça. a reconocer la gracia Onde Ele tem colocado graça, aqueles que Ele tem levantado. donde el Señor ha puesto gracia a aquellos que Él ha levantado. E também
Y también com respeito a José. en relación a José. Começa uma igreja, uma assembleia local. Una iglesia, una asamblea local comienza. Às vezes, uma família começa, ela se dá ao Senhor e ali começa o testemunho do Senhor naquela localidade. Empieza el Señor en una ciudad a trabajar en una familia en esa ciudad y el Señor empieza a dar el testimonio, a levantar el testimonio de esa localidad. E esses irmãos se dão plenamente ao Senhor. Y ellos se dan plenamente al Señor. E aí as coisas começam. Y ahí comienzan las cosas. E o testemunho às vezes começa dentro daquela casa. Y a veces el testimonio empieza dentro de aquella casa. E eu me lembrava daquele verso que Paulo diz, Y yo me he acordado de aquel verso donde Pablo dice que a família de Estéfanas que la familia de Estéfanas são son as las primícias primicias da Acaia, de Acaya, que deveriam reconhecer, que deberían reconocer, que eles deviam reconhecê-los. que ellos deberían reconocerlos. Por certo que aqueles irmãos tinham passado um processo do trabalhar do Senhor em suas vidas. Porque ellos han vivido un proceso del trabajo del Señor en sus vidas. E aqui eu queria, com a ajuda do Senhor, Y con la ayuda del Señor yo quería aquí, que às vezes eu confesso aos irmãos que quando eu olho aqui nas diversas nações, y yo confieso a los hermanos que cuando veo en las diversas naciones, vejo famílias veo familias que de alguma forma o Senhor tem começado a trabalhar o testemunho nas suas localidades. que con esas familias el Señor ha comenzado a trabajar el testimonio en estas localidades. E o Senhor começa a dar graça, Y el Señor empieza a dar gracia, mas devemos, más debemos, todos nós, todos nosotros, tomar muito cuidado, tener mucho cuidado para que nós não toquemos para que nosotros no toquemos na glória do Senhor. en la gloria del Señor. E por certo que essas famílias serão famílias provedoras. Y por cierto que esas familias serán familias proveedoras. Mas não esqueçamos do que aconteceu com José. Mas no olvidemos lo que le sucedió a José. José foi distinguido entre seus irmãos, José fue distinguido entre sus hermanos, mas primeiramente foi uma distinção por afeição natural. pero primero fue una distinción por afecto natural, por afinidad natural. José em si mesmo tinha as distinções nas suas vestimentas. José en sí mismo tenía unos distintivos, unas distinciones en sus vestimentas, sus vestiduras. E isso causou inveja aos seus irmãos. Y eso provocó envidia a sus hermanos, en sus hermanos. E ele teve aqueles sonhos, Y él tuvo aquellos sueños. e de fato Y de hecho, veio de Deus. vinieron de Dios esos sueños. Deus queria algo mais profundo com José. Dios quería algo más profundo con José. Mas Deus não queria contar com aquela afeição natural de Jacó com José. Pero Dios no quería contar con aquel afecto natural que tenía Jacob con José. Então, Entonces, José foi vendido pelos irmãos. José fue vendido por sus hermanos. E às vezes, Y a veces pode ser que isso aconteça conosco. puede ser que eso suceda con nosotros. Com aqueles que começaram ali o testemunho do Senhor na simplicidade. Con aquellos que el Señor comenzó aquí el testimonio en la simplicidad. Alguns permanecem ali, Algunos permanecen ahí. mas o tempo vai passando Mas el tiempo va pasando e que o Senhor tenha misericórdia de nós. y que el Señor tenga misericordia de nosotros. Para que comece a haver a graça naqueles que o Senhor vai começar a trazer. Para que reconozcan la gracia con aquellos que el Señor va a comenzar a traer. Porque senão, Porque si no, pode começar mesmo naqueles que começaram alguma coisa. puede comenzar Naqueles que começaram alguma coisa. con aquellos que comenzaron alguna cosa, Algum tipo de inveja. algún tipo de envidia. Então, Entonces, vamos falar em sentido figurado. vamos a hablar en sentido figurado. Podem ser vendidos como José. Pueden ser vendidos como José.
Não sei o que o Senhor utiliza na prática nesses assuntos. No sé lo que el Señor usa en la práctica en estos asuntos, Mas o desejo do coração do Senhor pero el deseo del corazón del Señor. Eu queria ler com os irmãos Gênesis, para a gente ver essa passagem. Yo quería leer con los hermanos allí en Génesis para ver este pasaje, Versos 7 e 8. versos 7 y 8. Sete a 8. Agora, como são poucos, eu vou ler e depois eu passar para meu irmão ler. Ahora yo voy a leer y paso para que el hermano lea. Diz assim, Dice así, José falando: José está hablando. Deus me enviou adiante de vós para vos preservar vossa posteridade sobre a terra e para vos conservar a vida por meio de uma grande libertação. Assim, não foste vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa e governador em toda a terra do Egito. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa. José, como um tipo de Cristo, José, como un tipo de Cristo, foi vendido. fue vendido. Mas olha o que resultou desse trabalhar de Deus na vida de José. Pero mire lo que resultó de ese trabajo de Dios en la vida de José. Antes de tudo, Antes que todo, ele disse: él dijo, Deus me enviou adiante de vós. delante de vosotros. Às vezes acontece isso nas localidades, A veces sucede esto en las localidades, que o próprio Senhor que el propio Señor permite permite que aqueles que começaram alguma coisa que aquellos que comenzaron alguna cosa passem por esse processo. pasen por ese proceso. Mas o que ele quer Mas lo que Él quiere, é esse coração. ahí está en su corazón. Ahí está. Esse coração. Ese es el corazón. Esse coração. Sí. O mesmo coração também, El mismo principalmente, que houve em nosso Senhor, Es el mismo corazón que hubo principalmente en nuestro Señor, que foi entregue, que fue entregado, mas ele não abriu a sua boca. pero Él no abrió su boca. E aqui José passa pelo mesmo processo, tendo sido vendido pelos seus irmãos. Y José pasó aquí por el mismo proceso de ser vendido por sus hermanos. Mas o que pesa no meu coração, Pero lo que pesa en mi corazón, que se alguns nesse processo que si algunos en aquel proceso não perceberem o Senhor, no perciben al Señor, eles no meio do povo, ellos en el medio del pueblo, ao invés de reconhecer graça en vez de reconocer la gracia e ajudar aqueles que Deus tem acrescentado, y ayudar a aquellos que el Señor ha acrecentado, de alguma maneira de alguna manera, a inveja começa a se manifestar. en vez de ver aquello en lo que el Señor ha hecho, a los que el Señor ha dado crecimiento, entonces, en vez de eso, la envidia se empieza a manifestar. O que o Senhor quer é a atitude de José. Porque el Señor quiere la actitud de José. José entendeu que o Senhor o havia enviado, José entendió que el Señor lo había enviado, mesmo sendo escravo, aún siendo esclavo, mas para preservar pero para preservar a posteridade do Senhor, la posteridad del Señor. não olhando para os seus próprios interesses, No mirando nuestros propios intereses, as suas mágoas, sus ¿qué mágoas? Seus sofrimentos. sus sufrimientos. Podia ser que José no seu corpo Podía ser que José en su cuerpo tivesse algumas marcas tuviera algunas marcas do tempo que ele era escravo. en el tiempo que él fue esclavo.
Mas isso ele não contou. Pero eso, él no les contó eso. Ele viu adiante. Él vio hacia adelante. Ele viu o avance. Él vio el avance. Ele viu que Deus tinha uma posteridade sobre essa terra. Él vio que el Señor tenía preparada una posteridad sobre esa tierra. Uma sucessão que veio de Abraão, Isaac e agora Jacó, seu pai. Una sucesión que había con Abraham, Isaac, Jacob y ahora con José. De seu pai Abraão, ou seu pai Jacó. Con Abraham, Isaac y su padre Jacob. Então, José viu muito além. Entonces José vio mucho más allá. Ele não se importou A él no le importó os sofrimentos, con los sufrimientos, possivelmente algumas marcas, posiblemente algunas marcas, mas ele viu o testemunho do Senhor ir adiante. mas él vio el testimonio del Señor que estaba hacia adelante. Eu não sei, irmãos, o que no momento está acontecendo nas vossas localidades. Yo no sé, hermano, lo que pueda estar sucediendo en algunas localidades. Mas o certo é que muitos virão ao Senhor através da instrumentalidade daqueles que o próprio Senhor tem levantado. Mas observe que muchos irán tras el Señor a través de la instrumentalidad de aquellos que el Señor mismo ha levantado. Que o Senhor nos dê esse coração, Que el Señor nos dé ese corazón, para que o propósito dele avance para que el propósito de Él avance e que nós não toquemos y que nosotros no toquemos naquilo que o próprio Senhor en aquello que el propio Señor tem confiado ha confiado na vida de alguns irmãos, en la vida de algunos hermanos. mesmo entre companhias diferentes de obreiros. Aún en compañías diferentes de obreros, Precisa haver reconhecimento da graça e da responsabilidade que o próprio Senhor tem repartido dentro das companhias de obreiro e entre as companhias. es necesario ver la gracia y la responsabilidad que el Señor ha dado en las compañías de los obreros. E o respeito mútuo entre elas. Y que debe haber respeto mutuo entre esas compañías. Os irmãos da Venezuela, Los hermanos de Venezuela, daqui da Colômbia, de aquí de Colombia, Costa Rica, de Costa Rica, Brasil, de Brasil, de Argentina Argentina e de muitos outros países. y de muchos otros países. Pode ser que haja diferença de entendimentos, Puede ser que haya diferencia de entendimientos, mas que o Senhor nos ajude para que a inveja, pero que el Señor nos ayude para que la envidia, ao invés de sentarmos diante do Senhor, en vez de presentarnos delante del Señor, na comunhão, en la comunión, no amor, en el amor, no reconhecimento, en el reconocimiento, não venhamos a estar pelejando, no vengamos a estar peleando, mas sim reconhecendo a graça que foi dada mas sí reconociendo la gracia que fue dada a uns a unos e a outros, y a otros, para que especificamente para que específicamente aqui na América do Sul, aquí en América del Sur, América Central, en América Central, América do Norte, em todo mundo, en América del Norte y en todo el mundo, haja esse respeito mútuo haya ese respeto mutuo com aquilo que o próprio Senhor, con aquello que el propio Señor, com a sua ordem, con su orden dentro da sua casa, dentro de su casa, não queiramos nós, nosotros no queramos com os nossos sentimentos mesclados con nuestros sentimientos mezclados com a carne, con la carne, venhamos a tocar vengamos a tocar no que a nós não compete. lo que no nos compete a nosotros. Então, que o Senhor nos ajude, irmãos, Entonces que el Señor nos ayude, hermanos, dentro das nossas localidades. dentro de nuestras localidades. E mesmo aqueles que já estão aí, estão servindo na obra, Y aún aquellos que están sirviendo en la obra, possamos ter esse simples coração podamos tener ese corazón simple de reconhecer graça, irmãos. de Reconhecer reconocer graça la gracia, aonde o hermanos, Senhor colocou, donde el Señor puso, para que não nos encontremos brigando. para que no nos encontremos ahí peleando E o inimigo y el enemigo obter, ¿cómo? conseguir obtenga vantagem sobre nós. ventaja sobre nosotros.
Porque os irmãos que Deus colocou do nosso lado, Porque los hermanos que el Señor puso a nuestro lado, por mais que nós possamos discordar, por más que nosotros podamos no concordar, mas a mesma graça que foi nos dado, pero la misma gracia que nos fue dada, foi dado também ao irmão, fue dada también al hermano, à irmã, a la hermana, a todos. a todos. E nós precisamos uns dos outros. Y nosotros nos necesitamos los unos de los otros. Por quê? Porque, Se um for honrado, porque si uno fuese honrado, eu fico desonrado? ¿yo voy a ser deshonrado? No, Todos seremos todos honrados. seremos honrados. Se um sofre, Si uno sufre, todos sofrem com ele. todos sufren con él. Mas não é para que o irmão passe sofrimento e eu fique me alegrando com o que está acontecendo com o irmão. Mas no sea que si alguno está sufriendo, yo me alegre con aquello que le está sucediendo al hermano. Às vezes alguns podem estar em provas, A veces algunos pueden estar en pruebas. podem ter sido vendidos pelos seus irmãos, Puede decir a los oídos de nuestros hermanos. pode ter sido vendido pelos seus Perdón, irmãos. puede ser vendido por los hermanos. Mas nunca esqueçamos, Mas não esqueçamos, nos expresamos. esqueçamos Perdón, para nosotros olvidamos que embora que aunque José José reconheceu reconoció o que Deus tinha feito com ele, lo que Dios había hecho con él, mas não temos tempo para ler aqui, pero no tenemos tiempo para leer acá. mas observe o que foi que Deus fez com Judá. Mas observe lo que Dios hizo con Judá. Judá tomou a frente de seus irmãos, Judá tomó afecto con sus à hermanos. frente, esteve à frente dos seus irmãos. Perdón, discúlpeme. Judá se quiso poner al frente de sus hermanos E foi a primeira palavra y fue la primera palabra para vender José. para vender a José. Mas, como o Senhor ajudou José, Pero como el Señor ayudó a José, Judá, Judá, agora em uma outra perspectiva, em um outro momento, ahora Judá tuvo otra perspectiva en otro momento, e o Senhor ajudou a Judá, y el Señor ayudó a Judá, que levou ele ao arrependimento. que lo llevó a él al arrepentimiento. Porque agora, Benjamim, Porque ahora Benjamín, o copo de José foi encontrado no saco de Benjamim. la copa de José fue encontrado en el saco de Benjamín. Então, antes, Y entonces antes eles trouxeram a túnica de José ellos trajeron la túnica de José e Jacó lamentou, y Jacob se lamentó, ficou de luto, quedó de luto, e eles foram ali fazer um teatro y ellos allí solo hicieron un teatro. para querer consolar o seu pai, porque eles mesmos haviam vendido o seu irmão. Ellos vinieron a hacer un teatro dizque para consolar a su padre, porque ellos habían vendido a su hermano. Eles sabiam que José não foi morto. Ellos sabían que José no había muerto. Mas quando o copo de José foi encontrado no saco de Benjamim, Mas cuando la copa de José fue encontrado en el saco de Benjamín, aí agora o Senhor os encontrou. ahora allí el Señor los encontró. De novo, em outra situação. De nuevo, allí en otra situación. Mas, da mesma forma, Pero de la misma manera, todos rasgaram as suas vestes. todos rasgaron sus vestiduras. E mais, Y más, Judá, Judá de novo, tomou foi avante de seus irmãos, adiante, de nuevo fue delante de sus hermanos, tomou a palavra tomó la palabra e falou: meu Senhor, y dijo, Señor mío, não se importune de eu ter que te dizer algo. Não se importune. no se importune para decirnos algo. Sim. Agora, a vida de Judá Ahora la vida de Judá estava em perigo. estaba en peligro, Porque podia ser que se José fosse um outro governante, porque podría ser que si José fuese otro gobernante, talvez ele fosse morto. tal vez él hubiera sido muerto, sí. Porque ele interrompeu e foi falar com José. Porque él interrumpió cuando José estaba hablando. Então, o que aconteceu? Meu Senhor, Entonces, ¿qué sucedió? Señor mío, por favor, por favor. essa é uma paráfrase. Esa es una paráfrasis. Esse é o filho que ficou mais jovem de seu pai. Ese es el hijo que quedó más joven de su padre.
Se nós não subirmos com Ele, si nosotros no subimos con Él, nós não podemos ver a tristeza do coração do nosso Pai. nosotros no podríamos aliviar la tristeza del corazón de nuestro Nós Padre. iremos ver aquele ancião que é teu servo. Nós iremos ver aquele ancião que é teu servo. Nosotros Iremos ver iremos a ver aquele ancião aquel anciano que é teu servo que es tu siervo, descer a sepultura que si desciende a la sepultura com muita tristeza, con mucha tristeza, porque porque o seu coração é muito apegado ao jovem. su corazón está muy Apegado apegado. ao jovem. Al Mas joven. antes eles não se importaram com isso. O sea, su corazón estaba más pegado a Benjamín, al más joven, mas su corazón antes no se importaba con eso, Com José. con José. O coração de Jacó estava pegado com José. El corazón de Jacob estaba muy apegado con José. E eles não se importaram com isso. Y a ellos no les importó eso. Mas agora o Senhor visita de novo. Mas ahora el Señor visita de nuevo. E agora eles rasgam as vestes. Y ahora ellos rasgan las vestiduras. Agora eles se importam com o coração de Jacó. Ahora a ellos les importa el corazón de E Jacob. agora está ali de novo um filho mais jovem, da sua velhice. Y ahora está allí el hijo más joven, ya Jacob en su vejez. Sim, e agora Judá, Ahora Judá, figuradamente, figuradamente, entrega a sua vida entrega su vida pelo seu irmão. por su hermano. Só em pensar no que iria acontecer com o coração daquele ancião, Jacó. Solo pensar en lo que iba a acontecer en el corazón de aquel anciano de Jacob, O seu coração agora foi tocado profundamente. ahora su corazón fue tocado profundamente. Então daí para diante, Entonces de ahí en adelante, José se dá a conhecer a seus irmãos. José se da a conocer a sus hermanos. Ele percebeu Él percibió que eles chegaram num ponto de arrependimento. que llegaron al punto del arrepentimiento. Então, irmãos, Entonces, hermanos, vamos cuidar uns dos outros, vamos a cuidarnos los unos de los otros, porque o que quer que nós venhamos a fazer porque aquello que nosotros vengamos a hacer contra os nossos irmãos, contra nuestros hermanos, o Senhor vai nos encontrar. el Señor nos va a encontrar. E aqui, eu queria, depois os irmãos podem ver esse texto, eu não vou ler, queria só por conta do tempo, mas o tratamento foi bem específico. No voy a leer el texto por causa del tiempo, mas el tratamiento fue muy específico. O Senhor não esqueceu de nada, El Señor no se olvidó de nada, da tristeza que Jacó teve ao receber a notícia da morte de José, de la tristeza que Jacob tuvo al recibir la noticia de la muerte de José, as suas lágrimas derramadas sus lágrimas derramadas e todo aquele sofrimento. y todo aquel sufrimiento. Agora Judá e seus irmãos também têm no coração quando vê que o filho mais querido seu vai ficar preso como servo no Egito. También sus hermanos sienten eso en su corazón cuando ven que su hermano más joven va a quedar preso allí en Egipto. Que o Senhor nos ajude, irmãos, Que el Señor nos ayude, hermanos, para que aquilo que Ele quer fazer no nosso meio, para que aquello que Ele quer fazer no para nosso meio, aquello que el Señor Él quiere hacer en nuestro medio, nós não venhamos a ser um estorvo nosotros no vengamos a ser un estorbo e deixar de reconhecer y dejar de reconocer aqueles a aquellos que o Senhor tem dado graça que el Señor les ha dado gracia e responsabilidade, y responsabilidad, para que no futuro nós não venhamos a sofrer Para que- prejuízos para que en el futuro nosotros no vengamos a sufrir de prejuicios pelo que nós fizemos tocando aonde nós não deveríamos tocar. por lo que nosotros hicimos tocando allí donde nosotros no deberíamos haber tocado. Os vasos todos são de barro, Todos los vasos son de barro, mas o tesouro é preciosíssimo que Mas está é- dentro dos vasos. mas el tesoro que está dentro de los vasos es preciosísimo. Que não esqueçamos isso, irmão, No nos olvidemos de eso, hermanos, na nossa caminhada. en nuestra caminata. Deus vai começar a levantar muitos irmãos Dios va a empezar a levantar muchos hermanos e irmãs y hermanas e vai utilizá-los grandemente na sua localidade. y va a usarlos grandemente en su localidad. Na minha também. En la mía también, Nós precisamos ter a humildade pero necesitamos tener la humildad de reconhecer graça aonde o Senhor colocou. de reconocer la gracia allí donde el Señor la colocó, Quer seja um dom, que sea un don,
ou 3, o 3, ou 5, o 5, nos acheguemos humildemente diante do Senhor. nos acerquemos humildemente delante del Señor, Demos-lhe a glória le demos gloria e reconheçamos y reconozcamos que Deus tem levantado nossos irmãos que Dios ha levantado a nuestros hermanos e irmãs. y hermanas. Vamos orar. Vamos a orar. Digno es el Cordero